Boa noite, irmãos. Nós queremos aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estarmos aqui e também a direção da Casa do Senhor, na pessoa do pastor João e pastor Alex, pela oportunidade de falarmos para os amados irmãos nessa terça-feira, lembrando a respeito desse estudo e também lembrando a respeito de que a palavra de Deus, ela fala por si. Se abrirmos nosso coração e tivermos com o coração aberto para ouvir a palavra, apenas lendo, meditando na palavra e ouvindo a palavra, ela, sem dúvida, vai falar naquele problema, naquele sentido na nossa vida, né? Que nós clamamos. Então, nós gostaríamos de falar nessa noite a respeito da parábola do filho pródigo, mas lembrando a respeito de uma coisa, né? Ali a palavra de Deus fala, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Tá? Escolhemos também um texto ali em Lucas 6:45, temos na memória. Ali fala a respeito do homem bom, né? Lucas 6:45, a parte A, fala: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Lembrando que tudo que está em nosso coração, assim fala a boca, finalizando esse versículo, né? E ali também, Provérbios 4:23, fala: sobretudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida, né? Então, quando nós falamos do nosso coração, tá? Coração é aquele que fala a respeito do nosso projeto, da nossa felicidade, da nossa alegria, e também de acordo com nós usamos o nosso coração e enchemos o nosso coração, sem dúvida, vai ser o segmento da nossa vida, né? Na questão que nós podemos observar a respeito, é que devemos sempre estar com o coração aberto para servir, para louvar a Deus. E quando nós estamos com o coração cheio da palavra de Deus, sem dúvida, nós vamos esquecermos aqueles problemas, aquelas lutas, aquelas tristezas, e nós vamos enchendo o nosso coração de alegria, né? Nós observamos ali em Romanos, tá? O capítulo 12, o versículo 17, fala: ninguém torneis mal por mal. Procurai sempre as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, tende paz com todos os homens. Tá? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, sem dúvida, arranjará a brasa sobre a sua cabeça, né? E fala: não te deixe vencer do mal, versículo 20, mas vença o mal com o bem. E assim é a nossa vida. Nós podemos conduzir de uma maneira maravilhosa, de uma maneira graciosa, louvando a Deus, granjando almas para o nosso Deus, né? Ali também, em 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22, fala a respeito dessa maneira, né? Amado, se o nosso coração não nos condena, temos a confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque fazemos o que agradar, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, né? Então, assim está a palavra de Deus para nós em nossa vida, né? Então, vamos sempre lembrar da palavra nesse sentido, né? Mais uma vez, lembrando a respeito, né? Aqui fala, como nós falamos em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, vamos guardar o nosso coração. O nosso coração determina a nossa vida. Isso pode ser
o provérbio mais importante, né? O favor ou a tristeza em sua vida depende do controle e do treinamento do seu coração. Se você dirigir e instruir o seu coração com coisas piedosas, não há limite para o seu sucesso potencial diante de Deus e dos homens. Cada pecado começa no nosso coração e no nosso caráter, é a sua maneira de falar, reflete o seu coração. Você pode fingir ser diferente do seu coração por um curto período, pois ele rapidamente resume o controle e dita as suas ações. Os outros conhecem o seu coração pelas suas palavras e pelas suas escolhas. Nós lembramos ali, propriamente, quando nós falamos a respeito do filho pródigo, está ali em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Temos no coração essa parábola que nos fala bem a respeito disso, né? E nós podemos verificar a situação, como é que foi surgindo o despertamento no coração daquele filho pródigo, né? Aqui nós temos o estudo a respeito do filho pródigo. O filho pródigo é uma das histórias mais contadas e recontada da Bíblia, muito conhecida a parábola do filho pródigo. O texto de Lucas, como nós falamos, do capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32, ele coloca para nós dessa maneira, né? Nos apresenta dois personagens com comportamentos distintos, porém ambos levam o homem à perdição. O imoral, representado pelo filho pródigo, que deixa o seu pai e parte para uma cidade distante em busca de satisfazer os seus desejos carnais. E o moralista religioso, representado pelo irmão mais velho, um filho certinho, mas que não tinha um mínimo de conhecimento do amor do pai. Tá? Na cultura judaica da época, tá, de Jesus, a família era baseada no formato patriarcal, isso é, o pai possuía uma imagem muito forte na sociedade. O pai judeu era a figura do pai dono da fazenda, do pai patrão, aquele pai que é senhor da família, todas as decisões giravam em torno dele. Nenhum dos filhos ousaria questionar a sua autoridade, sob pena de ser deserdado, banido do seio familiar e de suas heranças, além de ser mal visto por toda a comunidade vizinha. Jesus, em seus ensinamentos, apresentava Deus como Pai celestial. Isso ia de encontro à imagem do Pai severo, entre aspas, da cultura judaica, pois Jesus tratava com amor todos os pecadores. E aqui nós temos em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, né? E chegavam-se todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles, né? Então, aqui nós podemos observar Jesus mostrando a esses fariseus na época a respeito da parábola do filho pródigo. Observando o capítulo 15 de Lucas, vemos que em resposta a essas murmurações, o mestre começa a contar uma série de parábolas que descrevem um caráter do Pai Celestial. E disse, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 11. E o mais moço, o versículo 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, né? Então, continuando aqui, né?
a primeira característica do filho pródigo, que o filho pródigo apresenta uma pessoa orgulhosa, arrogante e de autodeterminação. Tá? Ele quer ter o poder de decidir o que fazer com a sua vida, da forma que lhe agradar, da maneira que lhe convier. Quer decidir com quem sair, onde ir e que horas voltar, e se volta para casa. Tá? Nós temos um retrato aqui a respeito daquela pessoa que se converteu e não nasceu na casa de Deus. Ele sabe lá o mundo, conhece o mundo, mas tem aquele que nasce na igreja e muitas das vezes está ali junto do Pai, junto no aprisco do Pai, no cuidado da igreja, mas quer conhecer lá fora. E é o caso desse filho pródigo ali. Tinha todo o amor do pai, tinha um conjunto da estrutura do pai, mas queria conhecer lá fora. E assim foi a sua vida. Muitas pessoas têm ainda esse tipo de arrogância, maridos ou esposa que largam o casamento também e passam a viver a sua própria vida, recuperando o tempo perdido. Isso nós podemos observar no dia a dia, neste mundo afora, os acontecimentos, né? Literalmente, chutam balde, partindo em busca de prazer. A segunda característica deste filho pródigo é a tentativa de se afastar o máximo para um lugar onde os ecos da voz do pai não pudesse constranger o seu modo de vida. E assim aquelas pessoas que distanciam da casa de Deus no dia a dia, né? Eles se envergonham e muitas das vezes, talvez até queira voltar, mas envergonhado ali, ele se resiste no mundo e acaba muitas das vezes partindo sem reconciliação, sofrendo todo o trauma deste mundo, né? Então, a segunda característica, né, deste filho pródigo é a tentativa de se afastar. Então, como nós já falamos, e assim o filho pródigo vai de prazer em prazer, de farra em farra, de prostituta a prostituta, de motel a motel, de bebedeira em bebedeira, gastando e consumindo tudo o que tem, procurando mais prazer no culto ao corpo, no culto de si mesmo, na procura de uma felicidade, uma satisfação de seus próprios instintos. Cria quase um buraco negro no peito que segue devorando todos os seus recursos físicos e psicológicos. Uma tentativa desesperada de preencher esse vazio. Porém, há limites para o prazer humano, há limites para o prazer carnal. Uma vida de culto ao corpo e ao prazer nunca poderia trazer a verdadeira felicidade, né? O irmão mais velho, nós podemos observar ali na palavra, o moralista religioso, né? Não podemos esquecer nessa história o irmão também mais velho, esse rapaz que a Bíblia apresenta como um irmão certinho. Bom moço, faz tudo o que o pai determina. Cumpre religiosamente todas as ordens do pai, mas se aborrece quando soube da volta do irmão moral. Esse personagem também representa um tipo distinto de pessoa, né? Uma das características que o irmão mais velho apresenta é a falta de alegria. Nós gostaríamos de frisar bem neste ponto aqui, né? Na vida. Uma das características que o irmão mais velho, repetindo, apresenta a falta de alegria na vida. Ele cumpria estritamente as ordens do pai, sabia tudo sobre o trabalho da fazenda, conhecia o nome de todos os empregados, contava todos os animais, só não conhecia o pai. Tinha toda a fazenda à sua disposição,
mas não enxergava nenhuma possibilidade de festejar. Fazia tudo como que por uma obrigação. Estava vivendo como um mendigo sentado em um pote de ouro. Era como que mecanicista religioso. Nós sabemos, conhecemos o que é mecanicista religioso, cheio de rituais vazios que não traz uma gota de alegria. Este não sabia se alegrar e entrou em crise ao ver a festa do pai para o irmão. Não conseguia ver a alegria do irmão como uma oportunidade de se incluir nela. Está aqui no versículo, e o seu filho mais velho ali falou o criado, aquele servo daquela família, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Tem gente que não tem alegria na vida, e entra em crise quando vê alguém que se alegra nas mais simples coisas. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ali no Lucas capítulo 15, no versículo 25 ou 28. Outro fato é que o irmão mais velho não havia deixado o pai. Estava todo o tempo com o pai, porém não conhecia o pai como pai. Tinha para si o pai como um pai da cultura judaica, um pai patrão. Nosso Deus, irmão, sem dúvida, está sempre de coração aberto para receber a gente em todos os momentos de nossa vida, não importa a situação. Vamos conhecer o nosso Deus com todo o afeto, com todo o carinho, como o nosso Pai Celestial, um Pai que cuida de nós. Vamos alegrar naquelas mínimas coisas que acontecem com o irmão ali, sorrindo, a palavra de Deus ali também, Romanos capítulo 12, vai alegrai com o que se alegra, chorai com os que choram, né? Então vamos fazer isso, para que possamos ter uma vida consistente, uma vida alegre, né? A salvação do filho pródigo. A salvação do filho pródigo passa pelo entendimento do significado do mundo, prazer após prazer, muitos amigos e festas, tudo mais. Porém, quando tudo é consumido, quando todas as reservas materiais acabam, os amigos somem. Acabou cuidando de porcos. Ali, nós sabemos esse versículo, desejando se alimentar da comida dos porcos, porém ninguém lhe dava nada. E assim é o mundo. Não nos enganemos com essas promessas, né? E a salvação do filho pródigo passa também por um reconhecimento de reconciliação. Vejam que Jesus narra que este filho pródigo cai em si. Isto é, ele pensa, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ele volta ao eixo da vida, né, irmãos? E esse cair em si é algo, irmãos, que Satanás tenta de todas as formas evitar que aconteça conosco, né? Ele não quer que nós caímos no eixo da vida. Ele quer que nós estejamos lá, tá? Destronando a palavra de Deus, destronando o nosso Deus, tá? Colocando irmãos contra irmãos, tá? Filho contra filhas, pai contra filhos e assim sucessivamente, esposo contra esposa, e ali sempre instigando para que possamos estar sempre sobre o seu domínio, né? Então, ele caiu em si, o filho pródigo caiu em si. Ele cega o entendimento dos homens para que continua respondendo somente aos seus instintos, emulações, vontades carnais, e nunca reconheça o seu estado pecaminoso. E tornando em si, disse: quantos
jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui perecendo de fome. Tá? Mais adiante vemos também no texto todo o processo de perdão. Começa no pai. Tá? Nós lembramos aí, começa no pai. Nós vemos ali o pai quando o filho chegava. Estava bem distante. Quantas vezes nós podemos imaginar em nossa vida que o pai estava ali de olho naquela estrada, naquele caminho, sabendo que sempre na esperança que o filho voltava. E lá estava o pai, né? Então, o pai estava com o coração sangrando, um coração amargurado ali, triste, com a partida do filho. E sempre estava na expectativa como o pai ali mostrando que o filho voltaria. Assim é o nosso Deus, né? Ele sempre está na expectativa nossa. Nós, quando estamos distantes, quando estamos ali desviados, ou pensando nessa situação, ele sempre está com o coração aberto, está com os olhos buscando para que possamos voltar para ele, né, irmão? Mais adiante, então, vemos pelo texto que todo o processo de perdão começa no pai. O pai, quando viu o filho ainda longe, correu ao seu encontro, né? E abraçou e o beijou, né? E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Lucas, ali está no capítulo 15, versículo 20, né? Então, assim Jesus forma aqui a imagem da contracultura do pai oriental, um pai misericordioso, um pai de amor, um pai que oferece o perdão sem perder nada em troca. O filho ali, sem dúvida, já tinha memorizado, já tinha falado ao seu coração, aqui fala, veja que o filho pródigo tinha em mente uma confissão, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Porém, o pai interrompe o fluxo da confissão. E o filho não consegue dizer a parte, torna-me como um dos seus empregados ou jornaleiros, né? Ou seja, o pai está dizendo, deixa, filho, isso para lá, né? Tu és o meu filho, eu sou teu pai, tudo está perdoado. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Tá? Lucas capítulo 15, versículo 21. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos seus pés. Lucas 15, 22. Este pai que Jesus apresenta é um pai que vira a mesa por seu filho. Um pai que se move de íntima compaixão pelo seu filho perdido. É contra a cultura do pai que os fariseus pregavam a salvação do irmão mais velho, né? Agora nós vamos verificar a salvação do irmão mais velho. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Está aí o questionamento daquele filho que estava lá, que cumpria todas as ordens do pai. A salvação do irmão mais velho passa pelo reconhecimento do irmão amoral. Ou seja, Jesus quer mostrar para aqueles fariseus, aquele grupo que condenava ali porque Jesus estava comendo com aqueles pecadores, a necessidade que eles se arrependessem também. E vejam que aqueles pecadores são também filhos de Abraão. Disse ao pai, o filho mais velho disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me
com os meus amigos. Lucas 15, 29. E ali o 30, e falando, e chegando, o versículo 30 nos coloca dessa maneira, dizendo, deixa eu verificar aqui. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Ele queria, falando que ele poderia ter o carneiro. Ele queria apenas um carneiro, mas mataste o bezerro cevado, colocando aqui em questionamento a atitude do pai, né? E a salvação do irmão mais velho passa também por esse conhecimento do pai, visto que esse irmão mais velho pensa que serve a um pai patrão, do qual ele se concebe como escravo. O pai que o irmão mais velho conhece é um pai mesquinho, não tem capacidade de fazer um ato mínimo de generosidade, um pai que faz questão das mínimas coisas. O irmão amoral, o filho pródigo, ao menos se lembrava do pai como um pai e acreditava na possibilidade da misericórdia do pai. Ele fala: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Esta é a resposta do pai para aquele irmão mais velho. Ou seja, Jesus afirma que Deus é o nosso pai. Não o pai que os fariseus acreditavam, mas um pai que diz: filho, tu sempre estás comigo. Tu que é meu, tudo que é meu é teu. Talvez você conheça Deus como seu Senhor. Talvez você conheça Deus como juiz, como fogo consumidor. Quem sabe você pensa que Deus como o Criador de tudo. Gostaria de que você entendesse que Deus é isso tudo. Porém, antes de tudo, Ele é o nosso Pai. Tá, irmão? Nós queremos deixar aqui e lembrar que Deus está sempre de coração aberto para nos ouvir naqueles momentos de alegria ou de tristeza. Vamos estar junto com o nosso Deus. Lembrando, irmãos, tá? Continuando, além em 1 Pedro 5,8, ele nos coloca: sede firmes e vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está preocupado propriamente com aquela vida que está lá fora, aqueles já são deles, mas sim com os filhos de Deus que estão ali trabalhando na causa do Senhor. Ele está sempre jogando coisa em nossos ouvidos, em nosso coração, como nós falamos a princípio. Ali ele fica maquinando, fica tramando, tá? Não atente para as coisas do mundo. Fique na casa de Deus firme, permaneça firme, tá? Sempre buscando uma vida, ajudando uma vida. Quando nós fazemos isso, né? Nós esquecemos aquela luta interna e o inimigo, sem dúvida, não vai prevalecer de maneira nenhuma. Quando nós estamos, como nós falamos, guardando a palavra em nosso coração, ela vai mandar todos aqueles pensamentos, vai dissipar aqueles pensamentos do nosso coração. Vamos cuidar do nosso coração ali com todo o amor, né? Lembro de um fato também a respeito do homem bom ali, Cornélio, aquele que foi o primeiro gentil a conversão ali. Cornélio, ali em Atos capítulo 10, fala que Cornélio era um homem que orava a Deus, que da sua maneira, do seu modo, ele buscava a Deus.
E Deus ouviu a sua oração. E ali houve a conversão de Cornélio, né? Então, não importa, tá? Vamos banir, vamos servir com todo o amor, com todo o carinho, a causa de Deus, aquelas vidas que podemos levar a palavra, porque Deus coloca pessoas em nossa frente quando assim oramos e falamos, né? Ali nós podemos observar também aquela alegria. Estevão, o primeiro diácono ali da igreja primitiva, está ali, tá? Gostaria de colocar para os irmãos aqui a respeito disso, tá? Em Atos capítulo 7, o versículo 55, tá? 56, o versículo 59, o versículo 60. Às vezes nós, sem dúvida, ficamos agoniados com nossa luta, com nossos problemas, e tentamos agarrar de todas as formas aquele conceito de que vamos resolver isso, né? Mas olha aqui, o versículo 55 fala: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, isso é Estevão, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós verificamos também, irmãos, a respeito desse fato. Gostaríamos de lembrar a respeito da necessidade do perdão. O pai ali estava de coração aberto, recebeu o seu filho ali e abraçou e o beijou e montou aquela festa de alegria para aquele filho que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. E quando nós, ali em Atos 18, Mateus 18, versículo 15, fala: se o teu irmão pecar contra ti, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre você e ele, fala com ele, e se te ouvir, ganhaste teu irmão, tá? Sempre, não importa da pessoa ofensora ou ofendido, nós sempre lembrando a respeito daquele questionamento de coração duro, falando assim: mas eu tenho razão, a minha razão, ele me ofendeu, é eu que tenho razão, ele que deve vir a mim. A palavra de Deus não fala dessa maneira. Não importa o ofensor, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E se não te ouvir, você leva um ou dois, para que ali pela palavra de duas testemunhas as coisas sejam confirmadas. Mas se não ouvir, se não mais escutar, diz aí à igreja. Aí sim, e aí aquela pessoa é considerada como um gentil publicano. E ali fala também a respeito: o que ligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Mas isso é para a questão da bênção, da proteção da mão de Deus sobre aquela vida. Lembramos a respeito daquele fato ali em 1 Coríntios capítulo 5, aquele homem que tinha aquele problema, né, de fornicação com a madrasta. E ali, mais à frente, ele aparece lá como arrependido. Paulo fala: lançai esse homem para o mundo, para que a carne seja destruída, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não deixamos que nada sucumba à nossa vida. Não importa o que acontecer com a sua vida. Estevão estava lá, foi apedrejado porque ele levava a palavra para aquele grupo lá e foi apedrejado. Mas ele falou: Senhor, não impute, não deixe esse pecado cair sobre essa vida. E ali ele partiu para a eternidade.
Muitas das vezes nós estamos na igreja, não conseguimos, às vezes, ter harmonia no nosso coração. Eu sempre lembro, na verdade, a gente peço a Deus nunca guardar qualquer ressentimento contra ninguém. E se alguém que está me ouvindo talvez pensa que eu tenha algum ressentimento contra alguém aí, graças a Deus, isso não para no meu coração, tá? Deus é testemunha disso, tá? Não importa. Às vezes, muitas das vezes, a gente pode cometer alguma coisa. Tem aquela pessoa que, por não ser cumprimentada, ou por não, às vezes, a gente passar despercebido, ali a pessoa talvez se aborreça, o irmão se aborreça. Não fique pensando dessa maneira, meu irmão, minha irmã, e levante a cabeça, né? Às vezes, naquele corre-corre, muitos, às vezes, deixam de cumprimentar um ao outro, mas, sem dúvida, nós temos que ter aquele espírito de união, de consideração, sabendo que estamos ali na comunhão, tá? E vamos levantar a cabeça. A mão de Deus está sobre a sua igreja e vamos manter unido. Porque muitas das vezes, quando guardamos qualquer coisa em nosso coração, nós prejudicamos. Às vezes nós falamos daquela mensagem daquele pastor, do pastor lá em cima. Eu falo, poxa vida, hein? O pastor pregou. Que linda mensagem, que rica mensagem. E aquelas almas ali, não se manifestou o desejo de subir lá e consagrar ou mesmo uma conversão ou mais conversões lá. Talvez a culpa é de algum de nós. Estamos ali com o coração em pedra, com o coração amargurado, coração em briga, coração entrincheirado para a batalha, não indo, não perdoando, não importa. Não importa, nós lembramos, não existe ofensor e ofendido. Vamos levantar a nossa cabeça e ver as vidas rendendo aos pés de Cristo, quando há uma igreja de coração limpo, de coração bom, de coração ali transbordante de alegria. Não importa se o teu irmão naquela singeleza, naquela simplicidade de alegria, vamos alegrar com ele, vamos chorar com ele, e assim a vida será grandemente abençoada para todos nós, né? Deus abençoe. Nós vamos agradecer a Deus, tá? O irmão que está ouvindo essa mensagem, pense nisso. O filho pródigo estava lá. Você está na igreja, eu estava no mundo, não conhecia a palavra de Deus. Cheguei na casa de Deus, né? E graças a Deus, tá? Mas e espero em Deus estar sempre continuamente firme no trabalho do nosso Deus, né? Não deixe que nada neste mundo venha perturbar o desenvolvimento da casa de Deus. Tá? Não sejamos, que não possamos ser pedra de tropeço para o desenvolvimento do nosso trabalho ali, né? Vamos ser aquela pedrinha que soma todos os dias, né? Bom, não importa onde você estiver, seja transparente, no sim, não, né? Sem levantar qualquer pensamento. Ali, como nós falamos em Romanos 10, 17, a ninguém torneis mal por mal. Procurais sempre as coisas honestas perante todos os homens, né? Às vezes podemos pensar a respeito daquela pessoa, mas como pensar? Nós vamos apontar o dedo, nós vamos julgar, nós não conhecemos o coração daquela pessoa, talvez ela esteja vivendo uma dificuldade, alguma coisa, né? Então não vamos fazer julgamento de maneira nenhuma, porque é o nosso Deus que está na direção, tá? A ninguém tornei mal por mal. Não queira devolver o mal, tá? Você paga, você devolve o mal fazendo o bem, não importa. Não importa o que você aconteceu com a sua vida, com suas lutas ali, que sentiu amargurado, ofendido. Devolva com o bem, fazendo o bem, e assim a sua vida será agraciada, a sua família será abençoada, os seus filhos, né?
Nós podemos lembrar a respeito da questão desse filho pródigo aqui, né? Aquela imagem, tá? Do pai patrão, o filho mais velho, estava lá amargurado, triste, aborrecido, trabalhando como leão, servindo, quantos anos servindo o pai, e depois, mas não tinha o pai como pai, tá? Pelo menos, podemos verificar, às vezes nós estamos na casa de Deus como aquele filho mais velho, tá? Vamos lavar a nossa alma, vamos falar com Deus a respeito das nossas lutas, do nosso problema, sem questionamento, né? Não culpando aquele ou aquela pessoa pelo algum problema que ocorra com você, tá, meu irmão? É assim, eu peço oração a Deus pela nossa vida, pela minha família, tá? Meus filhos que graças a Deus, conhece a palavra de Deus. Gostariam que ele estivesse ali alienado, ali firme na igreja, mas estamos ainda buscando. Mas nós ficamos alegres porque eles conhecem, têm convicção a respeito da palavra de Deus. Peço oração por eles, pela minha esposa e por todos os nossos entes queridos, tá, irmãos? Oramos pelos irmãos no dia a dia, né? Vamos trabalhar juntos, vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe a todos, tá? Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por este momento, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos bastante, Senhor, levando a Tua palavra, Senhor. Que as pessoas, nossos irmãos, que assim ouviram essa palavra, Deus, que possa estar consciente, ó Deus, a respeito dos seus afazeres, ó Pai. Que possa ser aquele filho obediente, ó Deus, não importa a situação, não importa a causa. Ali que possa trabalhar, Senhor, possa exaltar o nome do Senhor com grandeza, com primorosidade, Senhor. Dai a direção e a bênção, a direção da casa do Senhor, na pessoa do pastor João, pastor Alex, todos os nossos irmãos que estão na direção, ajudando, aquele mínimo, aquela pessoa lá simples, mas que estão orando, Senhor. O Senhor possa estar tomando cada família do Senhor. Dai a direção a todos. Obrigado por tudo, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Obrigado pela atenção, tá?